Vamos falar nessa videoaula sobre as terminologias mais usadas no marketing digital. Vou começar pela mais simples de todas, eu tenho certeza que você conhece ela. Banner. Por isso, comecei por ela. Você deve saber que banner é a imagem publicitária que ilustra a sua propaganda. Essa foi fácil. Bom, Call to Action é o termo atribuído ao texto que fará você, o usuário, clicar no botão. Sabe aquele cadastre-se agora ou saiba mais? Pois é, isso é um Call to Action. Uma tradução literal de chamar para uma ação. Que ação é essa? Uma ação de se cadastrar, de comprar, seja ela qual for. Landing page. Se você está começando agora, você ainda vai ouvir muito esse termo. É como chamamos a página na qual o usuário é direcionado após clicar na sua publicidade. Landing page é uma página especial, feita com todos os atributos e características para capturar informações de seu público interessado. Uma landing page bem feita é capaz de ser objetiva, descrever bem o que o usuário deseja saber no que você oferece, principalmente capturar, no bom sentido, seu cadastro. A gente vai falar mais sobre landing page nos outros cursos desse mesmo treinamento. Então, a landing page bem feita, lembre-se, tem que estar totalmente vinculada à sua publicidade. Então, sua publicidade mostra um determinado serviço e um determinado valor, muita atenção. A landing page tem que estar falando exatamente os mesmos valores e os mesmos serviços e os mesmos produtos. Já aconteceu demais comigo de ver uma publicidade, ver um valor, e quando eu clico nessa propaganda só para ver como é que ela está indo para a landing page, para poder avaliar essa landing page, nossa, ela me mostra produtos com outros preços. Isso acontece demais. Então, muita atenção. Certamente é um valor que se a pessoa já custa caro você conseguir um clique do seu cliente. Você vai ver que o CTR normalmente são ali de 5. Se o seu CTR, que a gente ainda vai falar dele na próximo slide, for de 5%, tá ótimo. Quer dizer, você conseguiu atingir aquele cara, ele clicou na sua propaganda, e quando foi para a landing page não falou exatamente o que estava descrito na publicidade, você acabou de perder um possível cliente. Isso é muito ruim. Bom, aquilo que eu já comecei a falar no slide anterior, que é o Click-Through Rate, ou CTR, para ficar mais fácil. Bastante comum no AdWords e no Facebook. CTR indica o percentual entre quantas vezes seu anúncio foi impresso. Quando eu digo impresso, não imprimiu na impressora. Quantas vezes ele apareceu, seja lá como foi. Então, se foi via um AdWords ou se foi aquela publicidade de display, quantas vezes ela apareceu nas telas de todos os usuários que estão ali navegando na internet naquele momento. E a relação de quantas vezes ele foi impresso por quantas vezes ele foi clicado. Exemplo, se o anúncio teve 100 impressões, vamos dar esse exemplo, ele foi clicado 10 vezes, então seu CTR é de 10%. Bom lembrar, CTR 10% é extremamente bom. Nem imagina que vai ser fácil você conseguir um CTR de 10%. CTR normal é em torno de 5%, leva nessa média mais ou menos. Se o CTR for de 5%, olha, a sua publicidade está muito boa. Conversion rate significa taxa de conversão. É um passo além do CTR, isto é, quantos cliques sua publicidade precisou para ter uma conversão de verdade, quer dizer, quantos converteram a partir daquele clique. Então, existe as impressões, existe o CTR, que a pessoa clicou, mas não necessariamente ela converteu. Converter pode ser criar um cadastro de teste, por exemplo, de seus produtos ou serviços, ou se cadastrou para receber suas newsletters, como você queira, digamos, descrever uma conversão. Conversão também pode ser uma venda, mas nesse caso, conversion rate não necessariamente é uma venda, pode ser um cadastro, que você pediu para a pessoa se cadastrar, que vai receber uma oferta mais tarde, enfim, como você elaborou o seu plano de negócios. CPA, ou custo por aquisição, é simples de entender. Quanto você investiu para realizar uma venda ou assinatura de seu serviço. Então, para conquistar, o cara se cadastrou, já é um passo depois do conversion rate. Normalmente ele fez o cadastro dele, mas não, pode ser que naquele momento ele fez só o cadastro, ele não realizou a compra. Mais tarde ele fez a compra. Então, quanto você gastou de publicidade para conquistar um cliente? Então, esse é o CPA.
Existe outra métrica também bastante utilizada, principalmente, mas não quer dizer que seja exclusivamente, quando falamos de serviços baseados em pagamentos recorrentes, em assinaturas mensais, que é o Lifetime Value, mas não quer dizer que seja só para esses casos, ok? Bom, o Lifetime Value calcula quanto valor tem o seu cliente para você, quanto ele valeu para você, quanto ele investiu na sua empresa. Vou fazer aqui um exemplo. Digamos que você tenha um negócio de recorrência mensal e o valor da mensalidade custa R$50. Quantos meses ele ficou ativo? Digamos que dentro da sua experiência de um ano de negócios, você constatou que a média dos seus clientes ficam durante 5 meses ativos no seu banco de dados, no seu serviço. Então, o lifetime value da média dos seus clientes custa R$250. Então, esse é o valor quanto aquele cliente deixou no seu negócio. Mas a gente pode criar outros lifetime values, por exemplo. Quantas vezes por semana um determinado cliente passa na sua cafeteria, se você tiver uma cafeteria, e quanto ele deixa lá calculado nessa semana. Então, você pode criar ali um lifetime value daquela semana ou do mês, quanto aquele cliente investe ou ele gasta no seu negócio. Então, pode também ser calculado dentro desse panorama. Mas o panorama mais básico, como eu falei, é de recorrência mensal. Então, só para a gente fazer um cálculo mental. Então, digamos que esse cliente passou 5 meses, ele deixou, então, no seu negócio R$250. Aí você vai fazer um cálculo daquele slide anterior, que é quanto o CPA daquele cliente, quanto custou a sua aquisição. Então, você vai ter que colocar na balança quanto custou a aquisição daquele cliente e quanto ele deixou no seu negócio. É claro que essa relação tem que ser extremamente positiva. Ele tem que deixar muito mais do que você gastou para conseguir conquistá-lo. Legal? Então, esse é o Lifetime Value. Bom, há muitos outros termos. Se eu fosse descrever todos nessa videoaula, eu acho que ela duraria horas e horas. Então, desculpar quem tem uma certa aversão a muitos termos em inglês. Tem gente que adora usar termos em inglês. Eu sou um defensor da nossa língua, eu tento defender o máximo, falar o máximo de palavras em português, tentar usar menos palavras em inglês, por mais que eu fale. Mas nesse ramo de marketing digital, como programação também, a gente acaba usando muito termos em inglês, então vai se acostumando que é assim mesmo. Então é isso. Ver outros termos dentro do contexto das próximas videoaulas que nós vamos aprender.